Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar de um tema muito interessante da estática dos fluidos, que é manômetros. Alguém já se perguntou, sabe o que é um manômetro? Sabe para que servem, onde eles se encontram, como funcionam, quais os tipos de manômetros existem, onde se utilizam os manômetros? Pois bem, a gente vai responder isso nesta aula. Começamos com a pergunta: o que são manômetros? Manômetros são dispositivos utilizados para medir pressão. Tá? A finalidade principal de um manômetro é medir pressão. Há uma diferença, eu sei que muitos confundem, há uma diferença entre manômetro e barômetro. Manômetro, a diferença é muito simples. A palavra manômetro é utilizada mais para medir pressões em cilindros, pressões internas em cilindros ou em recipientes fechados. E a palavra barômetro é uma palavra muito comum, é um dispositivo utilizado mais para medir pressões atmosféricas. Então, sim, há uma diferença entre manômetro e barômetro. Manômetro serve para medir pressões em recipientes fechados e barômetro em recipientes abertos. É uma forma de dizer. Então, barômetro para medir pressões atmosféricas. Então, se eu tiver aqui um dispositivo para medir a pressão neste dormitório, neste apartamento, neste quarto, obviamente estaria utilizando um barômetro, que é o dispositivo para medir pressões em recipientes abertos. O barômetro, então, mede a pressão atmosférica. O manômetro mede pressões manométricas. Então, a gente, quando, por exemplo, vê recipientes fechados, cilindros, contendo gases, alguns gases como nitrogênio, oxigênio, gás natural. O dispositivo que é utilizado para medir a pressão dentro desse recipiente é o manômetro. Então é isso que vamos falar hoje, tá? Sobre manômetros. Existem basicamente dois tipos de manômetros. Manômetros que utilizam líquidos e manômetros que utilizam materiais um pouco mais específicos, que são materiais elásticos. Então são classificados exatamente nessas duas formas, manômetros de líquidos e manômetros do tipo elástico. Os manômetros de líquidos utilizam líquidos em sua composição para medir as pressões. E os manômetros do tipo elástico não utilizam líquidos, eles se utilizam de um material, normalmente um sólido, que ele tende a se deformar quando ele encontra ou entra em contato com uma pressão. Tá? Então, se este, por exemplo, fosse eh, um material sólido, que quando entra em contato com a pressão ele se deforma. Normalmente ele começa a se dilatar. Tá? Se dilata, aumenta o tamanho dele devido a uma variação da pressão. Então, esses são os dispositivos do tipo manômetros do tipo elásticos. A gente vai estudar aqui nesta disciplina, na unidade 2, manômetros que se utilizam líquidos em sua composição para medir pressões. A gente vai falar um pouquinho do manômetro de tipo elástico, mas não vai se dedicar a este capítulo para estudar esse tipo de manômetros. Tá? Então, nós vamos nos concentrar em manômetros de líquidos. Os manômetros de líquidos utilizam líquidos para medir pressões, isso que acabamos de falar. Eles podem ser manômetros piezométricos, o tubo em U e o tubo inclinado. Vamos ver isso mais detalhadamente nos próximos slides. Os manômetros do tipo elástico utilizam a deformação de um elemento elástico como meio para medir a pressão. Então, como eu falei, é um material, normalmente é um sólido, pode ser cobre, pode ser latão, pode ser monel. O monel é um material patenteado, que é uma liga de vários outros materiais sólidos, e ele se deforma muito facilmente. Ele, inclusive, consegue aguentar ambientes corrosivos e ambientes com temperaturas muito elevadas. Então, existem sim tipos de materiais para esse tipo de manômetros tipo elásticos. Vamos dar uma olhadinha nos manômetros tipo elásticos. Os manômetros elásticos, o mais comum é o tipo Bourdon, tá? Não sei se é assim como se pronuncia, mas é um dos manômetros mais conhecidos. Esse manômetro tipo Bourdon, tubo Bourdon, ele existe em vários tipos. Ele se subclassifica de várias formas. Existe o tipo C,
Este aqui é uma imagem do manômetro de Born tipo C. Ele consegue medir pressões de até 60 bar. Tá? Existem outros, por exemplo, tipo espiral, para medir pressões de até 7.000 bar e mais outro tipo helicoidal também para medir pressões de até 7.000 bar. Existem entre estes outros, C, espiral, helicoidal, existe o diafragma, de Foley e de cápsula. Então, todos estes manômetros contêm um material que se deforma, um material normalmente é sólido, tá? Esse material, como eu acabei de explicar, pode ser formado por ligas de cobre, inox, ferro e monel. Aquele que eu falei como monel é um material que tem algumas propriedades específicas, normalmente um monel é um material patenteado, tá? E ele realmente aguenta temperaturas bem elevadas, na ordem de 2.300 graus Celsius, e ele é muito resistente à corrosão. Então, é um material muito utilizado em manômetros do tipo elástico. Dentre os mais conhecidos, aquele que você já deve ter visto, provavelmente instalado junto a um tubo, junto a um recipiente contendo algum gás, talvez seja gás pressurizado, ou metanol, ou qualquer outro gás, este manômetro aqui, o tipo C. O manômetro tipo C é muito comum, é muito barato, é muito fácil a sua construção e ele se encontra disponível em qualquer loja de ferragens. Se você quiser ver como é que é, nunca viu um na vida, você pode encomendar, vai lá numa loja de ferragens, você vai encontrar esse tipo de manômetro lá, é muito comum e é muito barato. Então, este manômetro aqui pode ser, tem duas escalas, em PSI e em bar, duas escalas de pressão, onde você pode comprar até uma determinada, até um determinado valor de pressão, pode ser 40 PSI ou mais, inclusive, valores de pressão. Como eu falei, a pressão entra por esta superfície do manômetro tipo C e ele entra em contato com aquele material. Normalmente é um material elástico, é um material sólido que se deforma, por isso que eu quero dizer elástico. Quando entra em contato com esse material começa a se alongar. Quando ele se alonga, ou ele começa a crescer, ou ele começa a se deformar, ele movimenta os ponteiros do relógio, o que faz com que a medição seja precisa. Tá? Então, esses manômetros são muito comuns, são muito usados, são muito baratos e existem eles são usados numa ampla variedade de pesquisas e de trabalhos. O próximo manômetro, que não é muito comum, eu não conheço muito em lugares onde tenho visto esse tipo de manômetro, é um manômetro tipo espiral. Ele aguenta pressões ainda muito mais elevadas, da ordem de 7.000 bar. Eles têm este formatinho aqui. A pressão é percebida por esta entrada, então o gás, pode ser qualquer gás, pode ser ar comprimido, ele entra em contato por aqui, né? Aqui uma superfície oca entra por este manômetro e vai percorrendo o espiral. Conforme a pressão entra em contato, ou o gás a uma determinada pressão entra em contato com esse manômetro em espiral, o manômetro em espiral, o material começa a se deformar e depois tem um medidor indicando qual é o comprimento que se deformou e indicando qual seria a pressão correspondente. Tá? Mesma coisa para o manômetro Borden de tipo helicoidal. Este é um exemplo desse tipo de manômetro também aqui. O gás entra por esta região, percorre a superfície do manômetro helicoide e vai deformando de acordo com a pressão que é detectada no interior desse manômetro. Tá? Existem outros tipos de manômetros, além dos manômetros elásticos, tá? Não são nem manômetros que funcionam com líquidos, nem manômetros que funcionam com materiais elásticos. São os manômetros chamados transmissores de pressão. Eu tenho aqui em casa um dispositivo chamado um transmissor de pressão. Um transmissor de pressão não é exatamente um manômetro que trabalha com líquidos e não é um manômetro que trabalha com materiais elásticos. É um manômetro onde a pressão, o gás pressurizado entra em contato com o manômetro, percorre a superfície e essas movimentações mecânicas são transformadas em movimentações elétricas. Então, é isso que eu estava dizendo aqui.
O termo transmissor de pressão é normalmente utilizado para se referir a um sensor de pressão que é equipado com interface elétrica e uma interface mecânica. Então, o gás pressurizado entra por aqui, movimenta os dispositivos mecânicos, e essas movimentações mecânicas são lidas na forma na forma de chamadas elétricas. E isso que a gente consegue medir. As variações elétricas podem ser na forma de tensão, na forma de corrente. Isso que consegue ver. Quando tu consegue ver, captar essas movimentações mecânicas, tu consegue ler qual seria a pressão do gás que você está medindo ou que está acoplado a esse tipo de manômetro. Então, esse tipo de manômetro é mais comumente conhecido como transmissor de pressão. São muito comuns, muito mais usados, são mais elaborados, existem até programas, né, aplicativos, softwares, onde tu pode conseguir ler as pressões que passam por esse tipo de manômetros, tá? Os outros são mais simples. Os manômetros do tipo elásticos, nem todos vêm acoplados a programas, a softwares para poder medir ou ler os valores das pressões. Então, estes são modelos. Este aqui é um modelo também de um transmissor de pressão da marca Danfoss, se não me engano. Este também é um modelo da marca Danfoss, tá? É a marca Danfoss. Existem outros modelos mais industriais, que inclusive tem um painel digital como este aqui, tá? Que serve para observar quais seriam essas variações de pressão dos gases que passam por estes dispositivos. E aqui temos outro aqui. Então, existem várias formas de tu medir a pressão, vários tipos de manômetros, vários modelos. O que nos interessa são os manômetros de líquidos. Então, nós estamos mais interessados aqui em mecânica dos fluidos em saber o que são os manômetros de líquidos. Os manômetros de líquidos são instrumentos que envolvem o uso de colunas de líquidos. Eles podem ser verticais ou eles podem ser inclinados e são utilizados para medir pressão. Então, eles envolvem colunas de líquidos. E é nisso que nós, na mecânica dos fluidos, estamos interessados. Existem três, os mais importantes. Um deles é chamado tubo piezométrico, o outro o tubo em U e o outro tubo inclinado. Todos envolvem líquidos para medir pressões, tá? A gente vai medir a pressão de acordo com o diferencial de alturas entre esse manômetro, seja tipo U ou tipo inclinado. Então, sabendo qual é esse diferencial de altura em um lado e no outro lado do manômetro, a gente consegue saber qual seria essa pressão que está agindo nesse recipiente ou nesse gás, etc. O tubo piezométrico é um dos mais simples. A construção é a mais simples, é o mais simples que existe. Ele consiste num tubo vertical aberto, este tubo vertical aqui. E esse tubo vertical está aberto à atmosfera de um lado e do outro lado está conectado ao recipiente onde se deseja medir a pressão. Tá? Então, nós queremos saber qual seria a pressão no ponto A ou a pressão dentro do recipiente. E ele seria exatamente a pressão desta coluna de fluido mais o valor da pressão atmosférica, que é o que está aqui. Pressão em A é exatamente igual à pressão em 1, então, como está no mesmo nível de referência, pressão em A igual à pressão em 1, que é igual à pressão desta coluna de fluido mais a pressão atmosférica. Esse tipo de manômetro, tubo piezométrico, tem algumas restrições, ele não é perfeito. Inclusive, foi um dos primeiros manômetros a serem pesquisados e utilizados. Então, uma das restrições desse tubo piezométrico é que a pressão do recipiente, a pressão deste recipiente aqui, tem que ser maior que a pressão atmosférica. Se não for o caso, se não for maior que a pressão atmosférica, parte do gás, parte do ar pode entrar para dentro do recipiente, tá? Ele pode vir entrar no recipiente. Então, e esse é um dos problemas. Se aqui não for, a pressão não for maior do que a pressão atmosférica, o gás, o ar pode entrar. Então, não pode ser utilizado para pressões menores do que a pressão atmosférica. A pressão no recipiente também não pode ser muito grande. Se a pressão no recipiente for muito elevada, nós precisaríamos de colunas de fluidos muito grandes, da ordem de metros, talvez dezenas de metros, e não existe aplicação prática para isso, né? Você não vai medir a pressão, talvez, num cilindro de gás com um tubo manométrico de 20 metros. Não existe isso. Então,
Se a pressão no recipiente for muito, mas muito maior do que a pressão atmosférica, também não pode ser usado um tubo piezométrico. A construção é muito simples, mas a utilização é muito limitada. O fluido também deve ser um líquido. Então, o fluido aqui do recipiente, ele deve e tem que ser um líquido. Se não for um líquido, pode haver uma mistura do gás, do ar, que está a pressão atmosférica, com o gás que se encontra no recipiente. Então, o fluido deste tipo de manômetro tem que ser obrigatoriamente um líquido. Tá? Já que o manômetro ou tubo piezométrico tem certas limitações, parte desses problemas foram resolvidos em se inventando um outro tipo de manômetro, que é conhecido como manômetro de tubo em 1. Estes manômetros são um dos mais utilizados na indústria e muito mais utilizados ainda em aplicações de ensino. Então, em universidades, provavelmente vocês vão encontrar ainda esse tipo de manômetro para poder aplicar isso em aulas de mecânica de fluidos, em aulas de hidráulica. Então, são muito comuns para esse tipo de finalidade, para ensino. Então, existem três tipos de manômetros com tubo 1. O manômetro com tubo em U para medir pressões relativamente pequenas, para medir pressões relativamente altas e para medir pressões muito pequenas. Então, este aqui é um tipo de manômetro com tubo em U, tá? Que normalmente este aqui deve ser um fluido, um líquido, e aqui não interessa se é um líquido ou é um gás, tá? A pressão do recipiente. Aqui ele já se diferencia, enquanto aqui podia ser o mesmo fluido que estava no recipiente, aqui já tem um fluido um pouco diferente do fluido do recipiente. E aqui tem dois cilindros, nesse tipo de manômetro tem dois cilindros, tem um fluido, dois, três e quatro fluidos. Então é um manômetro que é mais utilizado para medir pressões muito pequenas, para fazer medições com mais precisão. Então é para isso que serve este tipo de manômetro. Então, este aqui é o primeiro manômetro que vamos estudar, que é o tipo de manômetro com tubo em U. Tá? Aqui estou vendo um recipiente, um manômetro em formato de U, e aqui temos o desnível que dá desta interface contra o o ponto no recipiente que eu quero medir a pressão. Então, a pressão aqui em 1 eu posso calcular, eu posso encontrar, sabendo qual seria a altura desta coluna de fluido. Então, a pressão em 1 é exatamente a pressão desta coluna de fluido. E em hidrostática, a gente viu que a pressão de uma coluna de fluido era igual ao peso específico do fluido vezes a altura dessa coluna, que é o que está aqui. Então, a pressão em 1 é esta relação que está aqui. Neste caso de manômetro, para pressões relativamente altas, já tenho dois fluidos. Um fluido pode estar contido dentro do recipiente e outro fluido que normalmente é um fluido manométrico. É um fluido realmente para, pode ser mercúrio, por exemplo. O mercúrio é um ótimo fluido manométrico. Tá? Quem não sabe, o mercúrio é um metal líquido. Então, temos aqui os pontos 1, 2. Este ponto 2', é exatamente na mesma linha de referência do ponto 2, na interface do primeiro fluido com o segundo fluido. Tá? E o ponto 3 está na outra interface do fluido, que é o roxinho aqui, com a atmosfera. Então, como que eu posso encontrar essas tantas pressões que se apresentam aqui neste tipo de manômetro? Eu posso encontrar a pressão que estou querendo, que é a pressão no meu recipiente, pressão em 1, através de uma série de balanços de pressões. Então, eu vou fazer um balanço de pressões aqui como exemplo, porque o que eu quero no final é determinar a pressão no recipiente. O que eu vou fazer para fazer esse balanço? O que eu vou fazer agora é colocar os pontos estratégicos. Meus pontos estratégicos vão estar onde? O ponto 1 estaria no recipiente, que é onde eu quero medir a pressão. O ponto 2 estaria na interface entre ambos os fluidos, o fluido que está dentro do recipiente e o fluido do manômetro, tá? O fluido manométrico. E aqui meu ponto 3 finalmente também, que seria o fluido a interface do fluido manométrico e a pressão do ambiente. Então, qual seria a minha estratégia?
Para poder encontrar esta pressão aqui, quando eu vou ter que fazer um balanço de pressões. Um balanço de pressões partindo do ponto 1, daí vou para o ponto 2 e daí vou para o ponto 3. Desta forma, eu vou dizer assim, se a elevação desce, tá? Eu vou somar a pressão. A elevação eu vou falar de Z. Eu vou colocar aqui uma linha de referência, um eixo X, por exemplo, e meu eixo Z vai ser para cima, tá? Meu eixo Z vai ser para cima. Então, eu vou chamar esse eixo Z como elevação. A elevação seria a minha distância de meu eixo de referência até um ponto, por exemplo, ponto 1, ou ponto 2, ou ponto 3. Então, eu teria Z1, Z2 e Z3, tá? Partindo do meu eixo de referência até as interfaces. Vou chamar então esse Z de elevação. Quando a minha elevação cai, eu vou somar o valor da pressão, e quando a minha elevação aumenta, eu vou subtrair o valor da pressão. Eu vou começar assim, ó. Partindo do ponto 1, tá? Vou colocar P1. Agora eu vou para o ponto 2. O que aconteceu? Do ponto 1 ao ponto 2, eu desci. Minha elevação cai, então eu vou somar a pressão. Eu coloquei um mais aqui. E somei. Mas que pressão? Isto aqui é pressão. Isto aqui é pressão na forma de peso específico vezes coluna de fluido. Então, qual é o peso específico deste fluido? É γ1. E qual é a altura dessa coluna de fluido? H. Tá? Então, eu somei esta pressão, que seria a pressão desta coluna de fluido. Qual é a minha outra interface ou meu outro ponto estratégico? É o ponto 3. Então, do ponto 2 ao ponto 3, a minha elevação sobe. Então, o que diz a regra? Quando a minha elevação sobe, perdão, está aqui. Quando a elevação sobe, eu vou subtrair a pressão. Então, indo do 2 para 3, eu vou subtrair esta pressão. E esta aqui, γ2 vezes H, é uma pressão. Que pressão? A pressão desta coluna de fluido. Tá? Esta coluna de fluido, então, seria γ deste fluido, γ2, está aqui, vezes H. Terminando igual a pressão deste ponto aqui. E a pressão deste ponto aqui é a pressão atmosférica. Então, a gente fez um balanço de pressões neste manômetro. De forma semelhante, qualquer manômetro, ou qualquer esquema que simbolize manômetro, que tenha fluidos manométricos, ou que tenha gases para medir as respectivas pressões, eu posso utilizar este balanço de pressões partindo do ponto e depois terminando em um outro ponto, utilizando esta regra. Tá? Utilizando esta regra. Se a elevação sobe, eu somo a pressão. Se a elevação desce, eu subtraio a pressão. Perdão, ao contrário. Se a elevação cai, eu vou somar a pressão. E se a elevação sobe, eu vou subtrair a pressão. É isso que eu tenho que fazer. Tá? Ah, mas eu posso também fazer o contrário? Eu posso partir do ponto 3 e posso ir para o ponto 1? Pode. Vamos começar. Tá, seria ponto 3, pressão atmosférica. Aí vou de ponto 3 para o ponto 2. A elevação cai, eu vou somar a pressão. Que pressão? Esta pressão desta coluna de fluido, que eu somei aqui, ó. γ2 menos vezes H. Do ponto 2 ao ponto 1, agora. A elevação sobe, eu vou subtrair o valor da pressão. Subtraio γ1 vezes H, igual a P1. Então, eu posso partir daqui e chegar aqui. Eu posso partir de 1 e chegar em 3. Ou eu posso partir de 3 e chegar em 1. Tanto faz. Tem que dar a mesma resposta. Estes são equivalentes. Então, esta aqui é exatamente a mesma equação. Só que de um lado é partir de 1 para chegar em 3. E do outro a outra equação é partir de 3 para chegar em 1. Tá? A equação tem que dar o mesmo resultado. Este é um outro tipo de manômetro, tá? Um manômetro muito comum para medir pressões muito, mas muito pequenas. Ele contém mais de 2 fluidos, na verdade contém 3 fluidos diferentes, tá? Porque este seria o fluido do recipiente. Então temos aqui o γ1, γ2, o γ3. Aqui temos um outro γ2, mas poderia ser um outro fluido diferente, tá? E temos vários pontos estratégicos. O primeiro ponto estratégico está localizado no recipiente onde eu quero medir a pressão. Daí o ponto 2 na interface.
o ponto 3 em outra interface, o ponto 4 em outra interface e o ponto 5 em outra interface. Então, como seria? Começando aqui, P1, eu vou descer só uma pressão. Eu somei aqui, ó, gama 1 vezes esta coluna de fluido. E esta coluna de fluido eu posso representar como a diferença destas cotas, ou destas elevações aqui, ó. Z1 menos Z2 tem que dar esta diferença, ou esta altura aqui, tá? Agora estou no ponto 2, vou para o ponto 3. Mesma coisa, estou descendo e vou somar a pressão. Tem uma soma aqui. O gama 2, que é o gama deste fluido roxo, vezes esta altura aqui. Esta altura aqui seria este H. Eu não conheço exatamente a distância entre esta interface e esta interface. Eu vou denominar ΔH. Tá? Eu vou denominar ΔH. Então, esta seria a pressão desta coluna de fluido. E eu estou no ponto 3. Vou para o ponto 4 agora. O ponto 4, eu estou subindo. Então, eu vou subtrair a pressão. Subtraindo a pressão. Que fluido é? Fluido 3. Fluido 3. Qual é a altura? De 3 a 4 tem H. H. Continuo subindo, agora vou do ponto 4 para o ponto 5. Do 4 para o ponto 5, eu estou subindo, eu vou subtrair a pressão. Subtraindo a pressão. Que fluido é? Fluido 2. Fluido 2. Qual seria a altura? A altura seria este ΔH mais este H, tá aqui. Igual a pressão atmosférica, tá? Igual a pressão atmosférica. Eu posso fazer o processo inverso. Eu vou de 5, vou para 4, depois para 3, para 2, para 1. Posso fazer o processo inverso que vai dar a mesma coisa. Eu posso ainda simplificar este valor, porque aqui tem um ΔH vezes um gama 2, e aqui tem um ΔH vezes um gama 2, um como positivo, outro como negativo. Então, se simplificar, eu vou obter esta expressão aqui. Se eu for trabalhar com pressões manométricas, então a minha pressão atmosférica, quando eu trabalho com pressões manométricas, a pressão atmosférica vira zero. Então, isto aqui virou zero. E este termo com este termo foi simplificado para este aqui. Todo o restante se copiou da mesma forma, tá? Então, isso é uma forma, isso aí é um balanço de pressões. Isso é muito útil em estática, isso é muito útil em hidrostática. Quando você trabalha com manômetros, a primeira coisa que tu tem que ver é se é possível fazer um balanço de pressões, tá? Isso é balanço de pressões. Então, não se esqueça que a regra é, quando a elevação desce, eu vou somar a pressão, e quando a elevação sobe, eu vou subtrair a pressão. Essa é a regra para fazer o balanço de pressões. Neste tipo de manômetro, que é um manômetro com tubo inclinado, eu tenho aqui dois recipientes nos quais eu quero medir a pressão, ou talvez o diferencial de pressões entre esses dois recipientes. Tá? Aqui tem um fluido A, aqui tem um fluido B, que são fluidos dos recipientes, e aqui tem um líquido manométrico, ou fluido manométrico. Tá bom? Este fluido manométrico é gama 2. No recipiente A contém o fluido gama 1 e no recipiente B contém o fluido gama 3. Esse manômetro está inclinado a um ângulo θ com a horizontal. Estas alturas manométricas, H1 corresponde ao ponto A com um ponto estratégico 1, e esta altura manométrica H3 corresponde ao ponto estratégico 2, que está na interface com o ponto B, que é o recipiente onde eu quero medir a pressão. Então, se eu faço de novo um balanço de pressões nesse esquema, eu posso chegar a esta relação aqui, tá? Eu posso chegar a esta relação aqui. Onde, se eu assumir que na maioria dos casos o fluido em A é um gás e o fluido em B é outro gás, então, sabendo disso, o peso específico em 2 é muito maior do que os pesos específicos 1 e 3. Então, estas colunas manométricas, estas pressões manométricas produzidas por 1 e 3 podem ser desprezadas quando você tem um peso específico muito mais elevado, que seria um líquido, né? 2. Por isso que não está aparecendo mais nesta expressão final. Aqui observem que o gama 1 e o gama 3, eles foram embora. Eles foram embora porque o peso específico do 1 e o de 3 é muito pequeno, é de gás, comparado com o peso específico de 2, que é de líquido.
tá? Outro tema muito interessante quando a gente fala de manômetros é analisar a sensibilidade no manômetro. Quando se fala de sensibilidade do manômetro, falamos de precisão de um manômetro. Quanto preciso é um manômetro? Já que estamos falando de manômetros que trabalham com líquidos, vamos falar de sensibilidade de manômetros em líquidos, tá? A sensibilidade do manômetro é definida como a razão entre a deflexão observada no líquido manométrico e a diferença de nível equivalente no tubo 1 com água para uma dada diferença de pressão aplicada. Então, esta forma de você encontrar um parâmetro ou um valor conhecido como sensibilidade. Como tu encontra a sensibilidade? Eu sei que a sensibilidade é precisão. A precisão, como que eu vou saber qual é o fluido mais preciso? Qual é a posição mais correta de instalar um manômetro? Como deve ser a perninha, a perna do manômetro, a perna manométrica? Ela deve estar inclinada a quantos graus? A 5, 10, 15? Qual deve ser o formato desse manômetro? Então, tudo isso vai influenciar para poder calcular a minha sensibilidade. Então, já que temos aqui a definição da sensibilidade, eu tenho aqui dois manômetros. Um manômetro contém água, um fluido, e ele é um U, tem um manômetro 1, e outro manômetro, ele contém um fluido qualquer. Ele é um fluido qualquer, com peso específico qualquer. Aqui é água, aqui é qualquer. Mas este segundo manômetro, ele tem uma perna manométrica, o tubo manométrico inclinado. Ele é inclinado a um ângulo θ. Tá? Ele é inclinado a um ângulo θ. A única diferença, as diferenças que estou vendo aqui entre o primeiro manômetro e o segundo manômetro, estou vendo que este aqui é o fluido água, este aqui é um fluido qualquer, tá? E aqui tem um fluido, um manômetro 1, e aqui tem um manômetro inclinado, mas em ambos os manômetros está sendo aplicada uma diferença de pressão P, ΔP. Tá? Então, essa sensibilidade, ela pode ser encontrada dividindo o quê? O L, que seria essa perninha do manômetro inclinado, esta L, esta distância, dividido por essa altura equivalente de água. Tá? Ou, em outras palavras, 1 dividido por Sg, que seria a gravidade específica deste fluido manométrico, vezes o seno de θ. Esse θ seria um ângulo deste tubo manométrico, e este Dzinho sobre Dzão é elevado ao quadrado, onde o Dzinho é o diâmetro do manômetro e o Dzão é o diâmetro do recipiente. Tá? Considerando que ambos os recipientes contêm o mesmo diâmetro, e ambos os recipientes estão submetidos também a um diferencial de pressão idêntico. Aqui foi aplicado ΔP e aqui foi aplicado também ΔP. Então, essa é uma forma de você conseguir encontrar a sensibilidade do manômetro. Observa bem nesta equação. Eu quero saber como aumentar a sensibilidade, ou seja, como deixar ele mais preciso. Para poder deixar meu manômetro mais preciso ou aumentar a sensibilidade, eu preciso levar em conta como mudo ou como altero estas variáveis. Quais variáveis? A gravidade específica do fluido manométrico, o ângulo do manômetro, que faz com a horizontal, e seus diâmetros, tanto o diâmetro do tubo manométrico quanto o diâmetro do recipiente onde está contido o fluido. Então, para isso, eu vou fazer uma análise. O líquido manométrico. De novo, para que esta sensibilidade seja aumentada, eu preciso que meu SG seja pequeno. Não é verdade? Porque quanto menor meu SG, maior vai ser meu S. Quanto menor seja meu ângulo, maior vai ser meu S. Quanto menor for a relação Dzinho sobre Dzão, maior também vai ser o S. Então, são três formas de tu aumentar a sensibilidade do manômetro, mudando a posição do tubo manométrico inclinado, mudando as características do fluido manométrico, trocando o fluido e fazendo este diâmetro aqui, diâmetro do manômetro, o mais fino quanto possível com relação ao diâmetro do cilindro. Com relação ao líquido manométrico, deve-se ter a menor gravidade específica, isso que eu falei.
Quanto menor o ECG, maior a sensibilidade. Então, é isso que acabamos de explicar. Existem, por exemplo, uma tabela com várias sensibilidades de líquidos. Perdão, não sensibilidade, não, com gravidade específica. A gravidade específica do mercúrio, por exemplo, ele gira em torno de 13 e alguma coisa. A gravidade específica da água é 1. A gravidade específica do heptano é 0,7. Então, tendo esses valores, 0,7 do heptano, 1 da água, 13 do mercúrio, qual seria o fluido mais sensível? Qual seria o fluido mais sensível? O fluido mais sensível seria aquele que tem a menor gravidade específica. Então, o heptano. Então, segundo aquela expressão que a gente encontrou, quanto menor for a gravidade específica, mais sensível será esse fluido. Esse manômetro. Mais sensível será o manômetro. Deve ser seguro. Isso quer dizer, eu tenho um fluido com heptano. O heptano é uma gasolina. Heptano é uma substância, é um fluido que pode entrar em combustão muito facilmente. Então, se você estiver manipulando heptano para fazer um manômetro perto de um lugar onde tem fogo, você tem que tomar cuidado, tá? Porque ele não é um fluido seguro. É um fluido que tem uma gravidade específica boa para aumentar a sensibilidade do manômetro, mas não é um fluido seguro devido a que ele não é seguro, ele pode até ser tóxico, não? E ele é inflamável. Ele é inflamável também. Ser immiscível quando o fluido cuja pressão esteja sendo medida. Ser immiscível significa que não vai se misturar facilmente. Se eu tiver óleo e água, ambos os fluidos são immiscíveis, né? A água sempre está numa posição e o óleo está em outro ponto. Então, eles não se misturam facilmente. Diferente que se eu tiver água e álcool, tu misturar água com álcool, vira uma substância homogênea e tu não sabe quem mais é água e quem mais é álcool, né? Então, ele é outra característica que deve ter o líquido manométrico. Ele deve ser immiscível com o fluido no qual tu quer medir a sensibilidade. Deve sofrer perda mínima por evaporação. Substâncias, por exemplo, como a acetona. A acetona é um líquido que, se tu deixar ela, um recipiente contendo acetona, a pressão atmosférica, tu deixa hoje, amanhã tu não vai encontrar mais acetona. Então é um fluido que evapora muito rápido a condições atmosféricas normais, a pressão ambiente normal. Então, tu coloca a tua acetona como fluido manométrico no teu tubo deixa hoje, amanhã não tem mais nada. Então, isso é outra característica que tu tem que levar em conta na hora de avaliar o teu líquido manométrico, né? E, finalmente, deve apresentar tensão superficial relativamente baixa e aceitar tingimento para melhorar sua visibilidade. Se tu colocar, manômetros normalmente são de vidro e eles são transparentes. Se tu colocar um fluido manométrico água, por exemplo, nesse manômetro de vidro transparente, vai ser um pouco complicado tu observar o menisco, né, que é a altura com o fluido que vai se deslocar, né, conforme a pressão. Então é necessário que esse fluido possa ser tingido com alguma cor, qualquer cor, de forma que tu consiga observar o menisco. Tá? Aqui temos uma tabela com vários fluidos líquidos e com cada um com sua respectiva gravidade específica. Eu marquei principalmente o mercúrio, que é o fluido menos, com a gravidade específica mais alta e aquele menos sensível. O menos sensível. E já sabemos que a sensibilidade pode ser aumentada com a gravidade específica sendo relativamente baixa. A água tem uma gravidade específica próxima de 1. E heptano, que é claro que não recomendo usar heptano como fluido para aumentar a sensibilidade, porque é um fluido que é inflamável, né? O heptano é uma gasolina. Tá? Então temos três exemplos de fluidos, de gravidade específica de fluidos diferentes, e podemos observar que o heptano, por exemplo, poderia aumentar a sensibilidade do manômetro, tá? Por ter um ECG bem baixo, bem baixo. Tá? O mercúrio é o pior. Tá? O mercúrio é o pior.
Mercúrio tem uma gravidade específica muito alta e é o pior fluido para tu tentar construir um manômetro sensível, nessas palavras. Outra forma de medir a sensibilidade do manômetro é a relação de diâmetros. Então, a relação de diâmetros, este desenho sobre o desenho que está aqui, né, neste manômetro aqui, o desenho seria o diâmetro do manômetro e o desenho seria o diâmetro do cilindro. Esta relação tem que ser a menor possível. O desenho sobre o desenho tem que ser o menor, o mais pequenininho que for, quanto possível. Então, quanto menor for, maior seria a minha sensibilidade. Observa aqui que para o mercúrio, quando o desenho sobre o desenho é igual a 1, ele vai diminuindo, né, até ser um valor de zero. Né? Quase que não mudou muita coisa. Mas para o heptano, observa que para o heptano ele aumentou a sensibilidade em quase 50% com relação à água. Né? Aumentou a sensibilidade em quase 50% com relação à água. Para uma relação de diâmetros próxima de zero, o que significa que o desenho tem que ser muito pequeno, mas muito pequeno, ou um recipiente de diâmetro de muito grande. O ângulo de inclinação é outra forma de tu aumentar a sensibilidade do manômetro. Este θ aqui. Então, quanto menor for o seno de θ, maior será o valor da minha sensibilidade. Então, aqui temos o θ na ordem de 85, 90 graus. E observe que quando chega mais ou menos um θ de 30 graus, a sensibilidade aumenta muito mais bruscamente. Tá? A partir deste ponto aqui. Entre este ponto aqui de 30 graus até 90, não há um aumento muito perceptível da sensibilidade. Mas quando é 30 graus para uns 10 graus, o aumento da sensibilidade é muito mais vantajoso. Isso que estou observando neste gráfico. Tá? E a partir de 10 graus para baixo, a partir de 10 graus para baixo, o menisco torna-se indistinto e a leitura do nível torna-se difícil para ângulos menores. Então, não é recomendável utilizar ângulos menores de 30 graus e o ideal seria entre 10 e 30 graus. 15 graus é o ideal, tá? É o que se recomenda. Ângulos de 15 graus é o que se recomenda. E é isso aí, pessoal. Esta aqui é uma lista para você resolver em casa, tá? O gabarito, assim que vocês resolverem, eu vou deixar esse gabarito disponível para vocês conferirem os resultados, tá? Até a próxima aula.